A paz do Senhor, todos os nossos irmãos, amigos que começam a nos acompanhar agora por essa live. Eu quero pedir a todos que estão conectados aí, dê aí sua curtida, compartilhe, faça com que essa live chegue a outras pessoas. Agradecemos a todos. Tamires já está conosco aqui, a irmã Rosane Vicente já assistindo ligadinho conosco. Luciano, Pai do Senhor Luciano, Paz do Senhor, irmã Tamires, são irmãos que estão participando conosco. Divulgue, dê aí a sua curtida. Nós vamos aguardar um pouco aqui os irmãos participarem, estarem conosco aqui. A Lady Ross, obrigadão, um abraço. A Elaine Cristina, Claudinei, Beto Reis, lá em Cunha. Beto, Pai do Senhor, rapaz, que alegria. Irmã Francisca de Souza, esposa do pastor Aparecido, lá em Araçatuba também, receba o nosso abraço. Aí, que Deus abençoe, muito obrigado, que alegria poder estar aqui através desta live, chegando até os irmãos, amigos de longe. Como é bom, como a tecnologia tem nos favorecido, né? Também mandar um abraço aí, irmão Alaor, Pai do Senhor, irmã Patrícia, irmão José Antônio, também Bial, Deus abençoe Bial. A irmã Eliette, Pai do Senhor, muito obrigado. Gerson, coração, receba o nosso abraço. Também irmãos, a Gleiciane, minha filha, um beijão, um abraço, que Deus te abençoe. Também alguns irmãos lá em São Vicente, ficamos sabendo que sempre estão ligados conosco na nossa live. Nós vamos, antes de trazer uma palavra de Deus aos corações, nós vamos fazer uma oração hoje, iniciando. Pai do Senhor, irmão Washington, e depois nós vamos estar louvando ao Senhor, enquanto os nossos irmãos vão aí divulgando, compartilhando, para que outros também estejam participando conosco. A paz do Senhor a todos que estão conosco. Vamos orar nesse momento. A irmã Vanilda, Deus abençoe. O Ismael lá em Roseira, um abraço aos irmãos de Roseira. Deus abençoe a minha esposa Célia, Deus abençoe. Oremos, Pai, queremos te louvar por mais essa oportunidade. Poder através, Senhor, das redes sociais, dessa facilidade que o Senhor tem nos proporcionado, que é a tecnologia, poder chegarmos até os nossos irmãos. Estamos aqui diante de Ti para ministrarmos, Senhor, aos nossos corações uma palavra. Que o Senhor nessa noite, através do Espírito Santo, venha falar de uma forma profunda aos nossos corações. Fica conosco, Senhor. Espírito Santo, realiza a Tua obra nesta noite. Que eu seja tão somente um canal, um instrumento Teu, Senhor. E que a Tua palavra, ela encontre guarida em nossos corações. Te louvamos, orando, Pai, em nome de Jesus, Teu Filho. Amém. Nós vamos louvar ao Senhor. Alguns irmãos têm pedido para que nós, Moari Moleiro, receba o nosso abraço, a Isabela de Oliveira, Deus abençoe. A Elisandra, Deus abençoe. Alguns irmãos têm nos pedido e nós vamos louvar ao Senhor. E depois vamos trazer uma palavra de Deus aos nossos corações. Não chores. Em minha alma, por isso eu canto. Cristo livrou a minha vida e enxugou o meu pranto. Hoje a minha alma agradece pela morte na cruz.
chores. Ouça nesta alegria extravaso o meu contentamento. Cristo livrou a minha vida do eterno tormento. E agora, hoje a minha alma agradece pela morte na cruz. E a coroa de espinhos que puseram em Jesus não chores mais, não chores mais. Disse Jesus quando minha alma resgatou. Não chores mais, não chores mais. Sou o teu Deus, o teu amparo, não chores, não chores mais. Sou o teu Deus, o teu amparo, não chores, não chores. Teu Salvador, não, não, não chores mais. Oh, aleluia! Não chores mais. Que mensagem, aleluia. Pastor Paulo Ramos, Emerson, lá em Pinda, Deus abençoe. Eu quero chamar a atenção dos irmãos, irmão Edilson, a paz do Senhor, Edilson Queiroz, Deus abençoe, para o capítulo 5 do Evangelho segundo escreveu Marcos, capítulo 5, versículo 27 a seguir. Capítulo 5, versículo 27 a seguir. Tendo ouvido a fama de Jesus, vindo por trás dele, por entre a multidão, tocou-lhe a veste, porque dizia: se eu apenas tocar as vestes, ficarei curada. E logo se lhe estancou a hemorragia e sentiu no corpo estar curada do seu flagelo. Jesus, reconhecendo imediatamente que dele saíra poder, virando-se no meio da multidão, perguntou: quem me tocou nas vestes? Respondeu-lhe seus discípulos: vês que a multidão te aperta e dizes: quem me tocou? Ele, porém, olhava ao redor
para ver quem fizera isto. Então, a mulher, atemorizada e tremendo, cônscia do que nela se operara, veio, prostrou-se diante dele e declarou-lhe toda a verdade. E ele lhe disse: filha, a tua fé te salvou. Vai-te em paz, fique livre deste mal. Amém. Mandar um abraço também para o meu genro, Carlos, lá participando conosco, a sua família, que está ali em Itanhaém também, que Deus abençoe. Pois bem, queridos, este texto é um texto assim conhecido de todos nós. E eu quero, com base neste texto, trazer uma meditação para o nosso coração sobre o seguinte tema: vencendo as barreiras e desafios para se alcançar as bênçãos de Deus. Vencendo as barreiras e desafios para se alcançar as bênçãos de Deus. Nós sabemos, queridos, que o nosso viver, o nosso dia a dia, nem sempre é fácil. Mas, em meio a tudo isso que nós vivemos, que nós enfrentamos, cabe a nós glorificarmos a Deus, agradecermos a Deus, porque Ele tem nos dado este dom da vida e nós somos a Ele agradecidos por isso. Viver é uma experiência única. Sabemos que a nossa vida, ela nem sempre é feita de momentos bons. Enfrentaremos a dor, experimentaremos sofrimentos, as desilusões, sim, as desilusões, elas fazem parte do repertório da vida de cada um de nós. Mas é bom sabermos, e ontem comentamos um pouco sobre isso na nossa live, que essas dificuldades que se apresentam diante de nós, elas sempre têm um propósito, sempre têm um objetivo. É nos amadurecer, nos levar a um amadurecimento espiritual. Nos leva a aprofundarmos as nossas raízes, para que não sejamos surpreendidos pelas dificuldades que sobrevirão a nós. E na nossa vida, no nosso viver, enquanto Deus permite que tenhamos este fôlego de vida para estarmos palmilhando nesta terra, nós enfrentaremos grandes desafios. A cada dia surgirão barreiras diante de nós, mas nós não podemos de jeito nenhum, de forma alguma, nos deixar abalarmos por isso, mas buscarmos em Deus força, graça, para que possamos vencer essas barreiras e os desafios com perseverança. Que
Quero agradecer ao pastor Desi, pastor de Piquete, que também está conosco. Deus te abençoe, pastor Orlando. Pois bem, este texto desta mulher, que por 12 anos sofreu de um fluxo de sangue, e o evangelista Marcos, ele diz que ela gastou tudo o que possuía, sem encontrar, sem conseguir êxito, ou seja, não aproveitou nada do que ela gastou. O evangelista diz que, pelo contrário, indo a pior. E esta mulher, ela nos ensina algumas coisas. Essa mulher nos mostra que para que vençamos as barreiras e os desafios, para que conquistemos, abracemos as bênçãos de Deus, nós precisamos ter a persistência desta mulher. Primeira coisa que observamos neste texto é que esta mulher ela tinha diante de si a barreira da segregação, ou seja, da separação social. Ela tinha algumas barreiras, algumas segregações, separações, que ela vivenciou ou viveu no seu dia a dia. Essa mulher, ela enfrentou pelo menos 3 tipos de segregações, de separações, por conta da sua enfermidade. Primeiro, ela enfrenta a segregação conjugal. Segundo a lei judaica, a mulher com fluxo de sangue, ela não podia relacionar-se conjugalmente. Se esta mulher era solteira, o texto não nos diz, a sua situação, conforme a lei, a impossibilitava de casar-se. Se esta mulher era casada, eu não sei, a sua situação, a sua enfermidade, a impedia de relacionar-se com o seu marido. Ou seja, sendo assim, diante disso, ela poderia experimentar no seu casamento crise. O seu casamento poderia ser abalado por uma crise. Mulheres como esta, no estado desta, elas enfrentavam uma segregação muito difícil, uma separação muito difícil. O seu estado de impureza fazia com que tudo que ela tocasse, inclusive nos utensílios domésticos da sua casa, se tornasse impuro. Aonde aquela mulher se assentava se tornava impuro. Aquela mulher, ela não podia ter uma vida normal como outras no que diz respeito ao relacionamento conjugal. Aquela mulher sofria também uma segregação social. Uma mulher com fluxo não podia relacionar-se com pessoas, ela deveria viver confinada. Ela vivia, portanto, dentro de uma caverna de solidão, num isolamento. Esse era o estado dessa mulher. Ela era tratada como alguém que quase tivesse uma lepra. Por 12 anos,
Essa mulher não podia abraçar ninguém. Se ela fosse casada, não podia abraçar seus filhos. Por 12 anos, aquela mulher talvez fora recriminada pelos seus vizinhos por causa da lei. Aquela mulher também sofria uma segregação religiosa. Uma mulher com hemorragia, ela não podia entrar no templo, nem tampouco na sinagoga para prestar a sua adoração. Ela estava proibida de participar de culto público, visto que estava em constante condição de impureza. Ela era considerada impura. Esse era o estado desta mulher. E é interessante que os evangelhos de Mateus, Lucas e também Marcos não dizem o nome desta mulher. Então somente tratam-na como a mulher do fluxo de sangue. Essa mulher, ela tinha diante de si essa barreira da segregação, da separação. Mas ela rompe essa barreira para conquistar o seu milagre, a sua cura. Ela não permitiu que essa barreira da segregação, da separação, tanto conjugal, social ou religiosa, a impedisse de tomar uma atitude diante da primeira oportunidade que teve de ser curada, de viver uma vida normal como qualquer outra pessoa. Aquela mulher, ela tinha uma outra barreira. Aquela mulher, ela tinha o desafio de enfrentar a multidão e a opinião e as críticas. No versículo 27, tendo ouvido a fama de Jesus, ela veio por detrás dele, por entre a multidão. Ela não podia se revelar. Ela não podia, por exemplo, fazer o que fez o líder da sinagoga Jairo, quando foi ao encontro de Jesus e disse: vamos até minha casa comigo, eu tenho uma filha enferma lá em casa. Ela precisou enfrentar a barreira da multidão. Ela precisou enfrentar a opinião e a crítica dessa multidão. Queridos, existem multidões que querem nos impedir de tocarmos na hora do Senhor Jesus. Existem multidões que querem nos impedir de alcançarmos a bênção do Senhor sobre a nossa vida. Querido amigo, que talvez esteja aí passando pelo Facebook, se deparou com esta live, e talvez você esteja vivendo um momento de agonia, um vazio no seu interior. Talvez já até procurou em outros lugares uma forma de preencher esse vazio, de substituir essa tristeza pela alegria que só encontra em Cristo Jesus. Mas talvez há muitos que lhe impedem, principalmente às vezes apontando para a sua religião, porque és um religioso. Mas esta mulher, ela venceu esta barreira da multidão. Ela conseguiu romper a multidão e ela tocou em Jesus. Quando ela ouve falar de Jesus, a sua fama, a sua força, a sua fé, a sua esperança, ela foi aumentada. Aquela mulher, ela precisava experimentar a opinião dos pessimistas.
Se ela fosse perguntar a alguém, como eu faço? Talvez ela iria dizer, tocar em Jesus? Você está doida? Olha só a situação. Você não deveria nem estar aqui, próximo a nós, entre nós. Você deveria estar vivendo um estado de isolamento. Certamente seria essa a reação da multidão que cercava Jesus, se aquela mulher, ela resolvesse contar a sua intenção. Uma multidão que tinha uma opinião contrária. E eu me lembro agora, por exemplo, do cego Bartimeu. Quando Jesus passa, ele tem a notícia que é Jesus que está passando, ele começa a clamar. Ele tinha uma oportunidade. A sua esperança, seu coração se encheu de esperança, porque ele sabia que era o Nazareno que estava passando, mas chegou alguém dizendo, pare de gritar, não incomode o mestre. Sempre haverá alguém para colocar-se entre mim, para colocar-se entre o Senhor e a Senhora e a bênção que Deus tem para nós. Caleb, ele nos deixa um exemplo, quando lá no livro de Números, no capítulo 13, depois que aqueles espias passam 40 dias espiando a terra, eles vêm e eles trazem então uma notícia. Mostraram tudo que houveram conquistado lá, os frutos, mas disseram, lá tem gigantes, a terra é até boa, lá produz coisas boas, mas tem gigantes, e olhando para eles somos como gafanhotos, somos tão pequenos diante deles, são mais fortes, é um povo numeroso. E a palavra deles, de pessimismo, a opinião pessimista deles, contagiou a todos. Mas havia dois no meio daqueles que tinham uma visão diferente. Caleb diz, certamente prevaleceremos, subamos e possuamos a terra, porque certamente prevaleceremos. Lá no capítulo 14, ele diz, se o Senhor se agradar de nós, ele nos colocará na terra. Sempre enfrentaremos a opinião dos pessimistas. Estamos vivendo um momento difícil, experimentando um momento difícil na nossa nação e no mundo. Nós que temos a nossa fé em Cristo Jesus, confiamos que Ele é poderoso para dissipar todo esse mal. Só com um sopro dele, esse mal é dissipado. Mas aos pessimistas, não, vai ser ruim mesmo. Está tudo perdido. Essa mulher, ela tinha essa multidão para enfrentar. Notemos, não importa, queridos, o que os outros digam, o que precisamos entender é que se temos de Deus a revelação e as suas promessas, nós haveremos de alcançá-las com a graça e com a força do Senhor nosso Deus. Zaqueu enfrentou os críticos. Quando ele desceu daquela árvore, quando Jesus disse que queria ficar na casa dele, ele adentra, e quando ele está ali todo alegre, recebendo Jesus com tanta alegria, os que lá estavam, sempre tem a multidão contrária, disseram, ele entrou para ser hóspede de um pecador. Mas Zaqueu se antecipa a Jesus, dando uma demonstração de que ele estava disposto a relacionar-se de forma generosa com os outros. Eu dou aos pobres metade dos meus bens. E se porventura eu tenho defraudado alguém, eu estou disposto a devolver quadruplicadamente, ou seja, 4 vezes mais.
O evangelista Lucas também conta-nos de uma pecadora. Quando Jesus é convidado para um jantar na casa de Simão, e aquela mulher pecadora chega e vem por detrás de Jesus, chorando, regando os seus pés, com as suas lágrimas, beijando os seus pés. Mas quando aquele homem olha o crítico tem uma visão diferente. Ele diz: se este fora realmente profeta, saberia que esta mulher é uma pecadora. Mas o olhar de Jesus é diferente. O que eu quero trazer para a minha vida e para a tua vida nesta noite: não dê ouvido à multidão, não dê ouvido à opinião dos críticos. Lembram-se de Davi? Quando ele vai lá no campo, a mando de seu pai, levar mantimento para os seus irmãos e para o chefe da guarda, e ele chega e ele ouve Golias afrontando, pedindo um homem para ir de encontro a ele. Seu irmão Eliabe diz: o que você está fazendo aqui, Davi? Com quem você deixou as poucas ovelhas de papai? Eu bem que conheço a sua presunção, mas Davi deixou ele de lado. Vença, rompa esta barreira dos críticos, da multidão, e parta em direção àquilo que Deus tem reservado para a tua vida, preparado para você. Talvez alguém disse: olha, não vai dar certo, você já fez, você já tentou. Mas tente uma vez mais. Vai um pouco mais. Não desista, porque Deus é contigo e Deus lhe abençoará. Aquela mulher, para irmos concluindo, ela precisou enfrentar a barreira do sentimento, a barreira do medo, a barreira do desgosto. No versículo de número 33, quando Jesus ele sente que dele sai virtude, ele para e diz: alguém me tocou. Disseram para ele: mestre, há uma multidão que te aperta e perguntas quem foi lhe tocou. Jesus para, versículo 32, e ele olhava ao redor para ver quem fizera isso. E no versículo 33, a mulher atemorizada e tremendo, ciente do que nela se operara, ela veio, prostra-se diante dele e lhe declara toda a verdade. O medo, o sentimento de inferioridade, a vergonha ainda fazia parte da vida da mulher. Mas quando ela declara diante de Jesus e de todos que nele tocara, ela venceu a si mesmo e também venceu a multidão. Aquela mulher, devido ao seu estado de imundícia, de impureza, sabendo que por ser mulher, jamais poderia aproximar-se de um homem, então ainda mais tocado. Mas ela, temendo e tremendo, ela se prostra diante de Jesus e diz tudo. Aleluia. Glória a Deus. Ela diz tudo. Ela venceu o seu sentimento. Quando ela toca em Jesus e Jesus para, o medo vem nela. E agora o que vai ser de mim? Vão me descobrir. Mas Jesus diz: alguém me tocou, porque eu senti que saiu de mim virtude. Então aquela mulher, ela vence o seu medo. Aquela mulher, ela vence o seu sentimento de culpa, porque eu não posso fazer isso. Eu não posso estar aqui neste lugar, não sou digna. Mas ela venceu e ela disse: fui eu, Senhor, quem te tocou. Aleluia. Em nome de Jesus, há um convite do Senhor para a nossa vida, para rompermos esta barreira do sentimento, do medo, da culpa.
Quantas vezes carregamos conosco a culpa, e esta culpa que carregamos nos martiriza, nos escraviza e nos leva a perdermos a bênção de Deus. Mas nesta noite, esta mulher nos ensina que precisamos romper esta barreira e adorarmos ao Senhor. Confessarmos a Ele como ela fez. Ela disse: fui eu, Senhor, fui eu. E Jesus então, ele olha para aquela mulher, depois que ela lhe declara a verdade, ele diz: filha, a tua fé te salvou, vai-te em paz e fique livre deste mal. Mas se aquela mulher se ocultasse diante desta barreira do sentimento da culpa, do medo, ela até recebeu, ela sentiu que no instante o seu fluxo parou, a sua enfermidade foi curada, mas ela não teria recebido esta palavra do Senhor. E olha como o Senhor Jesus trata ela: filha, aleluia, filha. Que tratamento! Jesus não disse mulher, Jesus não disse é você aí que me tocou, mas ele diz: filha, a tua fé te salvou. E ele pronunciou com seus lábios uma outra palavra: vai-te em paz e fique livre deste mal. Que palavra de consolo! Quando rompemos a barreira da culpa, a barreira do medo, nós recebemos de Jesus esta palavra: filho, filha, vai-te em paz. Fique em paz, receba a minha paz, aleluia. Como é bom nos lançarmos aos pés de Jesus e abrimos para Ele o nosso coração. Essa mulher abriu a Ele o seu coração: fui eu, Senhor, fui eu que te tocou. Oh, glória! Jesus disse: alguém me tocou. Disseram para ele: mestre, é uma multidão, todo mundo está esbarrando. Mas o toque foi diferente. A maneira como aquela mulher chegou até Jesus e o tocou foi diferente. É isso que o Senhor espera de mim, do Senhor e da Senhora, de cada um de nós. Os que estavam em volta de Jesus tocavam nele porque queria senti-lo, ou porque a multidão apertava e não tinha como. Mas aquela mulher, ela se aproxima e ela toca de uma forma diferente. Eu lhe convido nesta noite a experimentar, a tocar de uma forma diferente em Jesus. E você vai perceber, vai sentir que a virtude vai sair dele e vai descer sobre a sua vida. Quando olhamos para o Evangelho de Mateus, no capítulo de número 15, versículos 21 a 28, ainda por esses dias, em uma das nossas lives, eu falei sobre essa mulher, a Cirofenícia, a mulher cananeia. Ela enfrentou o obstáculo do seu sentimento. Ela tinha uma filha horrivelmente endemoniada. Ela enfrenta o obstáculo do sentimento de não ser ouvida. Quando ela clama: Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. O versículo 23 diz que Jesus não lhe respondeu nada. Aquela mulher, ela enfrenta o sentimento de não ser ouvida, o silêncio de Jesus. E há momentos na nossa vida, ou situações que enfrentamos, que parece que Deus não nos ouve, que parece que Deus silenciou-se a nosso respeito. Essa mulher enfrentou o sentimento de não ser ouvida. Eu não sei, queridos, talvez se fosse eu, pastor Wilson, eu teria agido diferente daquela mulher.
Mas aquela mulher não desistiu. Ela insistiu. Quando Jesus fica em silêncio, ela clama. Os que estavam com Jesus dizem: Jesus, dá atenção logo para essa mulher. Despede ela porque ela está atrapalhando a gente, ela está incomodando, é um incômodo para nós. Jesus disse: eu não fui enviado, senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Mas ela adora e diz: tem misericórdia de mim. Aquela mulher, ela enfrenta o sentimento da rejeição. À primeira vista, quando olhamos o versículo 24 do capítulo 15 de Mateus, Jesus disse: não fui enviado, senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Ela enfrenta o sentimento da rejeição. À primeira vista, quando olhamos, parece-nos que esta mulher, ela sofreu uma discriminação, ela foi discriminada. Ela era gentio. E na verdade Jesus só podia estar testando a sua fé. Mas diante desse sentimento de rejeição, ela poderia dizer: não tem jeito mesmo. Ele tem razão. Eu sou estrangeira. Eu não sou merecedora de que ele se compadeça de mim. Ele tem razão. Essa mulher, ela enfrenta o sentimento da rejeição. Talvez eu esteja ministrando nessa noite através desta live para pessoas que carregam consigo esse complexo de rejeição. Talvez o homem até haja dessa forma contigo, mas eu quero nesta noite lhe falar, lhe apresentar um Jesus que ele não te rejeita, ele não nos rejeita. Essa mulher, a Sirofenícia, ela enfrenta a barreira do sentimento da humilhação. Versículo de número 26 do capítulo 15. Então ele respondendo disse: não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-los aos cachorrinhos. A expressão usada por Jesus nos parece uma expressão severa, uma expressão dura, talvez até uma palavra de censura, mas era a expressão usada pelos judeus para referir-se aos pagãos, aos gentios. Mas a mulher, ela não discute com Jesus quanto a ter ou não valor de um cão. Ela até aceitaria essa comparação desde que a sua filha pudesse receber a sua bênção. Ela diz: eu sei, Senhor, eu até aceito. Não tem problema, eu aceito. Mas eu quero dizer ao Senhor que até os cãezinhos, ele come das migalhas que caem da mesa dos seus senhores. Aleluia! Que lição extraordinária desta mulher. Ela vence esta barreira. Eu quero estar concluindo. Aquela mulher do fluxo de sangue que tomamos por base, no capítulo 5 do Evangelho de Marcos. Aquela mulher é interessante, que ela tinha diante de si obstáculos, desafios, para alcançar aquilo que ela havia proposto no seu coração, alcançar, conquistar. E é interessante que ela não orou para o Senhor Deus para vencer os obstáculos, mas ela tomou uma atitude, ela teve uma iniciativa de vencer os obstáculos. Ela fez algo a respeito, ela coloca a sua fé em ação. Ela disse: tão somente eu tocar, eu ficarei livre deste mal. É interessante que ela não orou. Ela não orou: Senhor, tire esse obstáculo, eu preciso chegar até Jesus. Não, senhores. Ela tomou uma iniciativa. E é uma lição para mim, para cada um de nós nesta noite. Eu me lembro agora, o Senhor me faz lembrar do episódio lá de Êxodo capítulo 14,
Quando o povo está diante do Mar Vermelho, clamando, Moisés vai falar com Deus. Eu disse: Moisés, por que o senhor está clamando a mim? Diga ao povo que marche, Moisés. Manda o povo caminhar. Oh, aleluia. Nós estamos vivendo um momento de reclusão. E nesse momento de reclusão, muitos de nós estamos às vezes reclamando, questionando. Mas a ordem de Deus é para marchar. Marchar como, pastor Wilson? É tempo de orarmos, é tempo de buscarmos ao Senhor. É o tempo que Deus preparou para eu estar com a minha família, para você estar com a tua família. É um tempo de comunhão com a nossa família. É um tempo de conserto com a nossa família. É um tempo de perdão nas nossas famílias, entre nós. Não é para a gente orar, não, é tomarmos uma iniciativa como esta mulher tomou. Aleluia! Se eu tão somente tocar. Eu quero concluir nesta noite, antes de louvar ao Senhor, apresentar ao Senhor mais um louvor, mais uma canção. A mulher do fluxo de sangue, ela venceu todos os obstáculos. Ela penetrou no meio da multidão. E ela estende a sua mão até ela tocar na ponta da veste de Jesus. Nós sabemos, querido, que na nossa caminhada cristã, na nossa trajetória de vida, no nosso dia a dia, as adversidades irão se levantar. Mas nós precisamos ter em nós a certeza da vitória. A certeza de que esse momento ele vai passar. A certeza de que esse momento de aflição, de dor, de angústia, ele é passageiro. Porque Deus tem coisa nova, Deus tem algo novo para as nossas vidas. Porque o nosso Deus, ele tem caminho, o seu caminho em meio às dificuldades. Deus, ele está pronto a nos atender. E há um salmo, não me recordo agora onde, mas me vem à mente. Porventura, poderia ele preparar uma mesa no deserto? Mas Deus pode preparar uma mesa no deserto. Nesse deserto que estás atravessando, que estamos atravessando. Porque ele é Deus, ele é Senhor. Ele é o nosso escudo. Ele é o escudo para aquele que nele crê. Ouça, adore ao Senhor nessa noite. Olha que canção linda. Por toda a minha vida, ó Senhor, te louvarei, pois meu fôlego é a tua vida, e nunca me cansarei. Posso ouvir a tua voz, aleluia, é mais doce do que o mel, que me tira desta cova de sofrimento, solidão, e me leva até o céu. Já vi fogo, terremoto, vento forte que passou. Já vivi tantos perigos e como o Senhor, mas tua voz me acalmou. Tu és Deus, tu diz, eu me sinto tão seguro no teu colo, Altíssimo.
aleluia. Adore ao Senhor, aí onde você está, glorifique a Ele, porque a presença dEle conosco. Louvado seja o Senhor nosso Deus. Eu quero, antes de orar, agradecer a todos. Muito obrigado. Que Deus abençoe por esta palavra para o meu e para o teu coração. Ore comigo neste momento, Pai. Eu quero te louvar, te agradecer, Senhor, te bendizer, ó Deus, pela sua grandeza, pelo seu amor, pelo seu cuidado para conosco. Visita agora cada um dos teus filhos, Senhor, que participam comigo nesse instante desta live. Eu não os vejo, mas o Senhor está vendo a cada um deles. Derruba por terra agora, Senhor, em nome de Jesus, toda a barreira, todo impedimento. Aquele que está nesse momento reconhecendo Jesus a Ti como Salvador, perdoa-lhes os pecados, dá-lhes a certeza da vida eterna, Senhor. Encha-os da Tua graça. Abençoe a cada um dos Teus filhos, Senhor, cada lar, cada família que me ouve nesta noite. Senhor, nos ajude neste momento em que estamos atravessando. Nós cremos que Tu és Deus e que Tu podes, Senhor, com Tua voz de autoridade ordenar a este mal que vai embora e ele será repreendido, porque Tu és Deus. Guarda a nossa família, guarda a nossa casa. Livra-nos do mal, do laço do passarinheiro, da peste perniciosa, da mortandade que assola ao meio-dia. Oh, meu Deus, que caia 1000 à nossa direita, ao nosso lado, 10.000 à nossa direita, mas com certeza nós não seremos atingidos, porque o Senhor haverá de dar ordem aos seus anjos a nosso respeito, para nos guardar de todo mal. Tu és o guarda fiel, aquele que não tosqueneja e não dorme. Fica conosco, Senhor, nos dê a Tua graça, a Tua paz. Eu quero, na autoridade do Teu nome, neste momento, Senhor, ministrar uma bênção para a vida de cada um dos Teus filhos. No Teu nome, Jesus, eu ministro uma bênção sobre a vida de cada um dos Teus filhos agora, onde quer que estejam conectados, Senhor, os de perto e os de longe. Visita-os nesta hora. Eu suplico a Ti, ó Pai, e oro no nome de Jesus, o Teu Filho amado. Amém. Que Deus abençoe a todos. Eu quero deixar aqui um recadinho do irmão Elias, que é o presbítero da nossa igreja, o presidente da nossa obra social. Estamos vivendo um momento difícil e os nossos irmãos, que sempre contribuem com a nossa OSCRIP, a obra social cristã pentecostal, há um pedido do irmão Elias. Anote o celular dele que eu vou passar: 981883696. Anote aí, vou repetir: 981883696. Você que contribui, dá aí seu mantimento, a sua cooperação, não tem como levar, ligue para o irmão Elias, ele manda alguém buscar, alguém da obra social vai retirar. Eles precisam preparar algumas cestas básicas e nós estamos vivendo um momento desse. 981883696, e você estará ajudando a nossa obra social. Que Deus abençoe, que Deus abençoe a todos que participaram. São muitos, inúmeros. Eu não tenho como aqui nomear a cada um, mas eu quero pedir a bênção de Deus sobre a vida de todos vocês. Muito agradecido. Fique conosco. Numa próxima oportunidade estaremos notificando quando estaremos juntos novamente. Eu quero lembrar a todos que hoje tivemos nosso culto online, palavra ministrada pelo nosso pastor presidente, pelo nosso canal do YouTube, www.AD Belém Guaratinguetá. Quinta-feira, 19h30, teremos também o nosso culto online, www.AD Belém Guaratinguetá. Participe, é uma alegria tê-los conosco. Fiquem todos na paz do Senhor. Estamos com saudades um do outro, né? Presos em casa, impossibilitados de congregarmos, mas Deus tem nos proporcionado meios como esse, de estarmos próximos, juntos. Irmãos de Araçatuba, ali de Salvador, Jovenilson, ligado conosco, pastor Jovenilson, lá em São Vicente, lá em Natal, Barnaby, a família, são muitos que estão ligadinhos. Receba o nosso abraço, o nosso carinho. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus. Que Deus vos abençoe em Cristo Jesus,
nosso Senhor. Aleluia, glória a Deus.